Oi pessoal da família Na Pegada, hoje nós temos a tratar um assunto muito interessante e um tema muito instigante, o presidente Lula, um ovo de basilisco. Para que você possa entender sobre esse tema tão interessante, eu preciso explicar para você sobre o significado profético, espiritual do ovo de basilisco. Essa expressão basilisco ou ovo de basilisco aparece muito entre os profetas maiores no Antigo Testamento, quando eles querem trazer uma palavra de maldição, uma palavra de juízo ou de condenação para uma nação ou para um rei, para um país ou para um presidente, como nos dias de hoje. Então, qual o significado? O que acontecia com o ovo do basilisco? Acontecia que quando um basilisco, que é um pequeno réptil, um tipo de um lagarto selvagem, ele colocava seus ovos, os ovos eclodiam, os filhotes saíam e depois de tempos passados, pessoas pisassem ali naqueles ovos, ainda podiam ficar envenenadas só com os ovos. Tempos passados, depois da eclosão dos ovos, eles ainda tinham poder de envenenamento. Então, por que os profetas usavam no mundo espiritual o significado do ovo do basilisco? Para aplicar exatamente essa questão cíclica da maldição, o que ficou o restolho da maldição, o restante da maldição que ia atravessando as gerações e os anos. Como podemos aplicar nos dias de hoje aqui na nossa nação? Muitas pessoas estão celebrando no Brasil inteiro a prisão do presidente Lula. Mas será que só isso é o bastante? Será que nós, como cristãos, não precisamos tomar uma vassoura espiritual, uma faxina, uma água sanitária espiritual, um alvejante para lavar, para limpar a nossa nação? Sim, porque existe o efeito profético do ovo do basilisco. Não sei se você tem percebido alguns acontecimentos climáticos no estado do Pernambuco. Não sei se você tem observado algumas catástrofes ou alguns incidentes que são incomuns em todos os outros estados do Brasil, mas só acontecem no estado oriundo do presidente Lula, do ex-presidente Lula. Então nós temos notificado agora, e não é espiritualizar não, irmãos, são coisas inusitadas, coisas ridículas, coisas que você olha, por exemplo, só especificamente nesse estado que acontece e tem acontecido, e ultimamente aconteceu um incidente com tubarões. Um jovem perdeu uma perna, o jovem quase morreu, teve que fazer um recondicionamento vascular nos braços dentro desse estado. As necessidades profundas desse estado e a pobreza, seca no interior do Pernambuco, e agora Deus manda a chuva, mas manda uma chuva forte, uma chuva que inunda, uma chuva que traz prejuízo, não é? E Deus permite. Então, você não sabe, você talvez nunca ouviu falar de como este presidente afundou em meio ao ecumenismo, em meio a feitiçarias, em meio a pactos, só em nome de uma popularidade, em nome de angariar votos e carisma nacional. Até um trono ele ganhou de nações africanas. Então o presidente Lula, meu irmão, não é só um manobrista político, não, mas ele também entende muito do que diz respeito ao mundo espiritual, mexeu em coisas sérias, e não é o bastante apenas a prisão dele. É preciso que os cristãos entendam a necessidade de nós varrermos os ovos de basilisco, mandarmos orações de bênção sobre o estado de Pernambuco, sobre a cidade de Garanhuns, sobre toda a nossa nação. Certa vez eu estava na Holanda, andando pelas ruas de Amsterdã, um pastor me levou lá e eu fui na Redstraat, que é a Rua Vermelha, a Rua da Prostituição. Eu senti dó daquelas mulheres e fiquei entristecido, senti um peso espiritual. Depois nós saímos de lá e fomos numa outra rua. Eu passei mal, eu estava quase a desmaiar, e o pastor disse: eu sei o que é isso. Eu digo: me explique, pastor. Ele disse: é porque há anos atrás aqui, no período da Segunda Guerra Mundial, Hitler marchou nessa rua e levou muitos judeus presos, houve muita morte aqui, os guetos se estabeleceram, e eu entendi aquele ovo de basilisco de décadas passadas que foi largado ali, ainda há amargura, tristeza, opressão naquela rua por causa do rastro
feito por Hitler. Então nós precisamos discernir no mundo espiritual e nos posicionar como cristãos. Cuidado com o ovo do basilisco, mas nada fica resistente, nada permanece diante do santo nome de Jesus. Não há nada que o santo nome de Jesus não possa lavar. Deus nos abençoe e que nós possamos lavar essa nação com orações, repreendendo todo o ovo de basilisco. Deus te abençoe.